Olá, pessoas! Eu sou Marília Araújo, biomédica, docente da ETR em várias disciplinas, e essa é mais uma aula para a disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas. Esse é nosso segundo momento nessa disciplina, nesse módulo, e na aula anterior tivemos aí uma apresentação sobre as células sanguíneas, as células que estão presentes no nosso sangue, os elementos figurados, digamos assim, que seriam aí as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. Lembrando que leucócitos e hemácias são células e as plaquetas são fragmentos celulares. Essa aula veremos o sangue, uma abordagem mais ampla aí, onde iremos visualizar também a porção líquida desse sangue. O sangue, ele é um líquido viscoso com tendência a uma formação de sol. O que é isso? Quer dizer que ele nem é líquido como a água e ele é um pouco encorpado, ele é viscoso. Então a gente diz que ele é em forma de sol, como se fosse um gel diluído. Ele circula em nossas veias e artérias, transportando aí nossas células de defesa, ou seja, auxiliando a imunidade dos tecidos. Ele também transporta o oxigênio através das hemácias para oxigenar todas as células do nosso corpo, já que o sangue ele está presente em todos os tecidos. Temos vasos e microvasos aí que chegam a todos os tecidos. Então, teremos aí esse aporte de nutrientes, teremos aí também o transporte de hormônios, o transporte de enzimas, de alguns produtos aí pelo nosso corpo. Ele é bombeado, pelo coração, ou seja, o coração dá a pulsação para que esse sangue circule nas nossas veias e artérias, transportando os gases, oxigênio, fazendo as trocas gasosas, nutrientes que vêm aí provindos da alimentação, moléculas de glicose que vão servir também aí para gerar ATPs no futuro. Essa questão aí vocês vão ver quando pagarem Biologia 3. Então eu tenho aí os nutrientes vindos aí da alimentação, e eu tenho células sanguíneas que vão participar também da composição desse sangue. O sangue também regula a homeostase corpórea. O que quer dizer isso? A homeostase é um estado de equilíbrio no nosso organismo. Então, quando eu falo em homeostase, eu quero dizer que o sangue proporciona aí uma PA, uma pressão arterial, proporciona uma hidratação, ele proporciona aí a renovação celular, ele proporciona a integridade dos tecidos quando leva à imunidade, e ele proporciona também aí a questão da coagulação. Então, a homeostase, ela mantém o sangue fluido correndo nos nossos vasos, para que quando está em harmonia, não haja aí formação de trombo e muito menos possibilidade de haver hemorragias. Então, teremos aí uma harmonia entre o sangue e o bom funcionamento dos tecidos e dos nossos órgãos, consequentemente. A origem da palavra homeostase é de origem grega, que vem de homós, que seria igualdade, empate, e êxtase ou estasis, que seria estabilidade. Então é um equilíbrio aí. São todas palavras que resumem para a gente um estado de equilíbrio entre o nosso organismo. Homeostase, então, é como o organismo trabalha para manter nosso corpo e nosso meio interno em equilíbrio. Aqui eu tenho algumas características desse sangue, que são a cor vermelha. Quem dá essa cor vermelha ao nosso sangue são as hemácias, que são as células em maior abundância na nossa corrente sanguínea. Essa cor avermelhada provém aí da hemoglobina presente nas hemácias,
a composição, né, da hemácias, ela tá cheia, é um disco bicôncavo cheio de hemoglobina. Porque bicôncavo, como a gente viu, ele forma essa depressão no meio da hemácia, que é onde antes existia o núcleo. E lembrando que todas as outras células da corrente sanguínea, elas maturam quando elas ganham aí seus grânulos, quando elas estão desenvolvidas. Já a hemácia, ela está madura quando ela perde o núcleo para abrigar a hemoglobina. O pH do sangue está entre 7,4. O estado físico dele é em gel diluído, como a gente já viu, em forma de sol. A função é transportar diversas substâncias, realizando trocas entre diversos sistemas do nosso organismo, ou seja, nutrir aí os tecidos e os órgãos. A composição é feita da porção líquida, o plasma, 55%, e uma porção celular, aí, popularmente conhecida como uma porção sólida, que corresponde a 45% do total desse sangue. O volume do corpo, o sangue proporcional ao volume do nosso corpo vai estar proporcional aí ao peso, proporcional à quantidade de músculos, proporcional às necessidades de cada organismo. Então, é cerca de 7% do peso corpóreo de cada pessoa. Logo aí, um adulto com 60 quilos teria em média 4,2 litros, 4 litros e 200 ml de sangue. Então, cada pessoa vai ter uma quantidade proporcional de sangue à necessidade desse organismo. Aqui temos os componentes dessa porção líquida do sangue, que pode ser plasma ou soro, mas na frente a gente vai ver a diferença aí, a gente já comentou na aula anterior, né? E a gente vai firmar isso no decorrer dessa aula. Essa porção líquida, ela vai ser uma porção livre de células, com uma composição líquida complexa e estruturada para manter o organismo em equilíbrio. Então, vai estar presente nessa porção líquida, todos os nutrientes, toda a bioquímica, todas as excretas, todas as enzimas, tudo que faz parte do nosso metabolismo. Os hormônios serão transportados também, as plaquetas estarão em grande parte nessa porção líquida, porém vão estar em alguma quantidade também na porção celular. No plasma ou no soro aí eu terei proteínas. As proteínas em maior abundância serão a albumina e a hemoglobina. Eu coloquei essa questão porque cai em muitos concursos. Qual é a maior proteína presente na nossa corrente sanguínea? Depende. Eu tenho aí a hemoglobina como uma proteína contida. Por quê? Ela vai estar dentro de uma célula, ela vai estar dentro da hemácia. E livre, eu terei a albumina. Então, a albumina é uma concentração maior se a gente interpretar como uma proteína livre. Já se a gente interpretar como uma proteína contida, seria aí a hemácia. No caso aí a hemoglobina, né? Então a proteína que possui maior quantidade no plasma é a albumina, com a concentração de 4 gramas por decilitro, e a concentração da hemoglobina no sangue é cerca de 12 gramas por decilitro, porém ela não está livre, ela está contida dentro de uma célula, contida dentro da hemácia. Então, livre teremos aí a albumina. E aqui vamos ver algumas questões relacionadas a plasma e a soro. A diferença básica entre os dois aí são os fatores de coagulação, que vão estar presentes no plasma e no soro não. E eu terei aí a forma de coletar também. Quando a gente fala de porção líquida circulante nas nossas veias, ou seja, dentro do nosso corpo, falamos de plasma, porque temos anticoagulantes naturais. Quando se trata de in vitro, ou seja, fora do nosso corpo, quando a gente tira uma amostra para ser analisada, vai depender de como eu fiz essa coleta. Se eu coleto com anticoagulantes, eu terei aí plasma, seja qual for
o anticoagulante, eu terei plasma. Já se eu coleto sem anticoagulante, eu terei aí a formação do trombo e terei uma porção líquida, que será o soro. Então, basicamente, na hora da coleta, se eu quero plasma, eu vou colocar anticoagulante e preserva aí os fatores de coagulação. É por isso que a gente faz o coagulograma usando citrato, que é um anticoagulante que preserva o que a gente quer analisar, que seriam aí os fatores de coagulação. Já quando a gente tá querendo estudar, querendo analisar a bioquímica, a questão hormonal, a gente pode utilizar aí o soro. E geralmente o soro. Para testes imunológicos também, a gente utiliza o soro. Porque o plasma ele pode ter aí algumas interferências dependendo do que eu quero analisar. Então, algumas análises a gente vai poder realizar com as duas amostras, tanto soro como plasma, e outras vai ser mais favorável que a gente analise aí com soro ou com plasma, dependendo da situação. Então, o plasma é a porção líquida do sangue contendo anticoagulantes, seja dentro do nosso corpo ou seja fora. Ele vai preservar grande parte dos fatores de coagulação. A porção sólida, dependendo da centrifugação ou de decantação espontânea, então eu vou separar esse plasma dessa porção sólida, ou centrifugando, ou deixando em repouso até que todas as células, por lei da gravidade, são mais pesadas e vão decantar espontaneamente. Isso vai levar mais um tempo, aí cerca de 1 hora, para que haja essa decantação total. Por isso a gente usa a centrífuga, como a gente viu na disciplina de biofísica e como a TAC 33, eu creio que ainda vai ter essa disciplina. Então a gente utiliza a centrífuga para acelerar aí esse processo de separação de fases. Às vezes não é possível ter um plasma limpo, ou seja, a gente pode ocorrer aí uma lise de hemácias e eu ter hemoglobina presente nessa porção líquida, o plasma vai ficar um pouco rosinha. Então a gente diz que está hemolizado, porque aí eu tive um rompimento de algumas hemácias e deixou a hemoglobina livre nesse sangue. Também várias amostras, por exemplo, a glicose, a gente fica impedido de utilizar. Alguns kits utilizam a amostra hemolizada sem problema, porém o mais confiável é que a gente não utilize esse tipo de amostra. A separação das células e do plasma é reversível com a homogeneização. Então, quando eu coleto com um anticoagulante, eu terei sempre sangue total. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu agitar esse tubo, separo as fases, né? Eu vou ver em cima uma porção líquida e embaixo uma porção celular. Vermelhinha lá onde terão minhas hemácias e meus leucócitos. Porém, se eu agitar esse tubo, se eu agito, inverto a esse tubo, o sangue volta a ser todo vermelhinho. Então, isso é sangue total. Quando eu falo em ter sangue total, eu falo no sangue com todas as porções misturadas, né? Aí, tanto a porção líquida com a porção de elementos figurados, a porção celular. Aí. Então, quando eu tenho plasma, se eu estou na dúvida se aquele tubo é de plasma, contém plasma ou contém soro, é só a gente inverter, fazer aí uma homogeneização nesse tubo e se eu tenho sangue total novamente, eu terei plasma e esse sangue foi coletado com anticoagulante. Se houver a formação do trombo, a utilização aí dos fatores de coagulação, utilização aí da rede de fibrina, eu terei um coágulo, uma bolinha de células, uma massinha de células embaixo, e esse sangue, quando eu homogeneizar, ele não volta a ser sangue total. Então, o soro é a porção líquida sem anticoagulantes, ele não preserva os fatores de coagulação, já o plasma preserva. Porque quando a gente não utiliza anticoagulante, quer dizer o quê? Anticoagulação. Então, quer dizer que vai impedir que o sangue coagule. Já quando eu não uso o anticoagulante, eu estou favorecendo que esse sangue coagule. E lembram lá que a gente falou na aula ao vivo sobre a formação do tampão plaquetário,
como é que as plaquetas elas formam lá a primeira linha para evitar um sangramento, depois os fatores de coagulação vêm e complementam isso. A gente vai ver isso mais a fundo quando ver a aula de coagulograma. Mas tudo isso na coagulação está envolvida quando esse sangue é retirado. Então, os fatores de coagulação, quando eu retiro uma amostra, eles são ativados. Se eu não boto anticoagulante para impedir isso, pelo ciclo natural, vai ocorrer aí a formação do tampão, a agregação plaquetária, vai ocorrer a formação do trombo e eu vou ter um coágulo aí de sangue. Então, quando a gente coagula o sangue, eu utilizo os fatores de coagulação que estão nesse sangue. Então, por isso que eles se esgotam no soro, porque não tem nada para impedir que aconteça essa coagulação. Quando eu coloco anticoagulante, eu estou impedindo a coagulação. Se eu impeço que ela aconteça, eu preservo os fatores de coagulação porque não foram gastos. Então, quando eu tenho o soro, eu não tenho meus fatores de coagulação, porque foram utilizados aí no processo de formação desse trombo. É uma porção líquida, da mesma forma que o plasma a porção sólida fica concentrada em um coágulo. Então, a outra diferença, quando eu tenho plasma, a porção sólida fica decantada no fundo do meu tubo, mas se eu agitar, ela volta a se misturar. Já aí no soro, essa porção sólida ela vai ficar contida, ela vai ter a formação aí da rede de fibrina e isso vai ficar em um coágulozinho no fundo desse tubo. Desgaste dos fatores de coagulação, como eu já falei, se há formação de trombo, eu tenho aí o desgaste desses fatores de coagulação. A separação desse coágulo e do soro não é reversível com a homogeneização, ou seja, se eu só homogeneizar, eu não vou ter sangue total novamente, eu terei sempre duas fases, uma porção celular que ficou presa lá no trombozinho e uma porção líquida. Então, essa porção celular, do nosso sangue, ela é constituída por células e fragmentos celulares. Essas células serão formadas na medula óssea de adultos, como a gente viu na aula anterior, dependendo da fase da vida, ou seja, embrionário ou infantil, essas células sanguíneas poderão ser geradas no caso no fígado e no baço, e a partir dos 3 anos de idade até a fase adulta na medula óssea. Possui uma diversidade estrutural e funcional, como a gente viu, cada célula dessa vai ter uma função e uma estrutura diferente, ou seja, algumas possuem grânulos, outras não. Algumas têm mais citoplasma, outras têm um núcleo maior. Então, isso vai depender da função que cada uma terá que executar. Vai compreender aí, ou seja, essa porção celular, eu tenho a porção vermelha, que seriam as hemácias, a porção leucocitária, que seriam as células brancas de defesa, onde eu tenho neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e os monócitos, e eu tenho ainda fragmentos celulares, fragmentos de megacariócito, que são aí as plaquetas. Diferenças entre o plasma e o soro. Aqui é um resumão de tudo que a gente falou até agora. O plasma tem uma porção líquida sanguínea com adição de anticoagulante, preserva os fatores de coagulação e possui todos os componentes químicos. O soro eu tenho também uma porção líquida, porém sem a adição de anticoagulantes, não possui os fatores de coagulação e possui os componentes químicos da mesma forma. Lembrando que tudo que a gente retira do corpo, assim como essa amostra de sangue, de um organismo, digamos assim, tudo que eu retiro de um organismo a fim de estudo, eu estou lidando com a amostra biológica. Então, o sangue é uma das amostras biológicas mais utilizadas na nossa rotina laboratorial, porque nos oferece aí vários parâmetros para ser pesquisado e analisado. O processo de realização de exames clínicos laboratoriais inicia-se
quando esse médico solicita esse exame. E ele termina quando nós, do laboratório, damos o laudo a esse médico e até, em alguns casos, dizemos aí qual é a medicação recomendada para certos casos. Então, inicia com a desconfiança e o pedido desse médico e termina com o nosso diagnóstico para que esse médico consiga aí fazer uma triagem e consiga aí dar um diagnóstico para esse paciente. Então, esse caminho percorrido entre o nosso diagnóstico e o pedido desse médico tem um longo caminho aí onde não pode haver falhas, porque qualquer falha existente no pré-analítico e no analítico, eu vou ter um pós-analítico e um resultado de exame que pode não condizer com a realidade desse paciente. Então, por exemplo, eu posso ter aí alguma falha, alguma interferência que dê alteração nesse exame sem ser a realidade desse paciente. Um exemplo claro aí é quando não se faz o preparo do jejum para determinados exames. As taxas podem dar elevadas por causa dos nutrientes vindo daí da alimentação e eu terei umas taxas elevadas por conta de uma dieta e não por conta de alguma patologia desse paciente. Então, os preparos existentes são necessários para isso, para que a gente possa analisar esse paciente na íntegra, sem interferentes vindos aí da dieta ou de medicações, ou seja, do que for. Eu tenho aí essas etapas, né, desse processo e eu vou ter essas etapas de pré-analítica. Isso cai também muito em concurso e muita gente erra. Analítico é só realização da técnica em si. Tudo que tiver antes disso é pré-analítico. Tudo que tiver pós-realização de técnica é pós-analítico. Então, realização de técnica em si é que é analítico. Quando eu faço uma coleta, não é analítico, é pré-analítico. Porque analítico é a realização do exame em si, da técnica em si. Então, eu tenho aí a fase pré-analítica, onde a gente conversa com esse paciente, onde a gente colhe informações para que me ajudem na hora que estiver fazendo esse exame ou que saiu o laudo desse exame. Colhe informações sobre medicações, colhe informações sobre o jejum, sobre dieta. Às vezes o paciente tem uma dieta aí rica em gorduras, rica em álcool no fim de semana e faz o exame na segunda ou na terça, onde o corpo ainda não tem eliminado toda a toxina, não tem eliminado todo esse excesso, então pode dar uma alteração. Então, toda essa fase pré-analítica elimina algumas falhas que vão nos ajudar aí na hora da realização do exame. A parte analítica em si é aquela onde eu executo a técnica para me dar o diagnóstico desse exame. E o pós-analítico é o resultado desse exame e todas as orientações que a gente pode dar a esse paciente pós esse exame. Então, o sangue é uma das amostras, como eu falei, mais utilizadas porque oferece diversos parâmetros que norteiam os profissionais sobre a saúde desse paciente. Como a gente viu, eu tenho células de imunidade, eu tenho nutrientes transportados nesse sangue, eu tenho excessos e toxinas também presentes nesse sangue, eu tenho aí uma hidratação, já que a porção líquida desse sangue é composta por água. Então, eu tenho aí referências sobre também a hidratação desse paciente e eu tenho vários e vários parâmetros aí para analisar em uma amostra de sangue. Como a gente viu, eu terei essa amostra de sangue, eu terei os elementos figurados, que é toda aquela porção celular mais as plaquetas, e eu tenho a porção líquida. Então, quando eu falo que uma amostra de sangue eu tenho elementos figurados e porção líquida, eu quero dizer que eu tenho o plasma ou soro e que nessa de elementos, incluída aí nos elementos figurados, eu tenho leucócitos, hemácias e plaquetas. Quais informações essa amostra de sangue, seja para bioquímica, seja para hematologia, seja para imunologia, quais são as informações que esse sangue pode nos oferecer? Dependendo dos exames que a gente fizer, eu vou ter aí uma orientação sobre a oxigenação dos tecidos
já que eu tenho trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, feitas aí pelas essas células, e que eu tenho transporte de oxigênio realizado pelas hemácias, então eu tenho aí como é que anda a oxigenação desses tecidos. Eu tenho informações sobre a nutrição, quando eu doso vitaminas, quando eu doso enzimas, eu sei como anda aí a nutrição desse paciente. Quando eu vejo a quantidade na retração do coágulo, quando eu vejo a quantidade de plasma que eu tenho presente nesse sangue, eu sei também sobre a hidratação desse paciente. Quando eu faço um hemograma ou quando eu faço testagem de IgM e IgG, que são imunoglobulinas da nossa imunidade, eu terei aí uma orientação também sobre como anda a imunidade. Um simples hemograma eu sei como anda a imunidade desse paciente. Eu tenho aí referências sobre a alimentação e o estilo e hábitos de vida desse paciente. Se eu tenho um paciente sedentário, aí consequentemente eu vou em uma alimentação desregrada, eu posso ter aí um colesterol alto, eu posso ter aí um triglicerídeo alto, eu posso ter aí uma glicemia alta ou não, dependendo aí da rotina de vida desse paciente. E eu tenho aí também detalhes sobre a coagulação e a homeostase quando a gente faz a análise dos fatores de coagulação no coagulograma. Então, eu tenho todos esses segmentos aí dentro de uma amostra sanguínea. Tenho aí também tipos sanguíneos, tenho aí IgM e IgG para algumas doenças. Então, eu tenho todas as orientações aí para vários segmentos dentro do sangue. Posso fazer também testagem para parasitas sanguíneos. Então, quase todos os segmentos do nosso ramo, né, do nosso meio laboratorial, podem utilizar a amostra de sangue para diagnóstico. Os exames laboratoriais que a gente mais utiliza com a amostra de sangue. Temos aí a hemocultura, que é uma cultura de amostra de sangue. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando em cultivar micro-organismos, seja fungo ou seja bactérias, em meios específicos. Se não pagaram ainda microbiologia, vão ter essa disciplina onde a gente vai estudar aí as amostras biológicas onde ocorre infecção por fungos e bactérias. Então, a gente pode fazer essa testagem para avaliar se no sangue eu tenho fungos ou bactérias causando infecção através de uma hemocultura. Eu tenho aí o hemograma, que vai avaliar a linhagem leucocitária, a linhagem plaquetária e a linhagem eritrocitária. Eu tenho o coagulograma como um dos exames mais realizados junto a esse hemograma. Eu tenho pesquisas parasitárias, a gente tem aí a gota espessa, por exemplo, que é uma pesquisa para a gente avaliar se tem parasitas sanguíneos. Eu tenho a imunohematologia com testagens aí para banco de sangue, de ABO, de RH, de pesquisa de fraco, de pesquisa de anticorpos irregulares. Eu tenho aí pesquisa no soro, no plasma de IgM e IgG, onde eu vou avaliar testagens aí de sífilis, de HIV, de viroses, enfim, de uma infinidade aí de possibilidades. Eu tenho aí também a bioquímica relacionada com essa amostra de sangue, porque como a gente viu, eu tenho hormônios, eu tenho aí sais, eu tenho muitos parâmetros para analisar também dentro da bioquímica. Dentre os exames envolvendo apenas aí a hematologia, a gente vai ter a hemocultura. O sangue da gente ele é para ser estéril, ou seja, isento de micro-organismos, e quando existe aí a suspeita do médico de que esse paciente está com infecção generalizada, também conhecida como sepse, ele pede a hemocultura para avaliar se tem ou não tem micro-organismo nesse sangue. Então, essa coleta pode ser feita tanto a vácuo como de forma tradicional. Esse sangue de 5 a 10 ml, dependendo aí se é criança ou se é adulto, vai ser coletado e imediatamente ser colocado dentro dos frascos, onde geralmente tem aí caldo de BHI
com células de fígado ou de coração, ou seja, é um meio rico, bem nutritivo para se procriar micro-organismos se existir nesse sangue. E os tops dos exames, ou seja, todo médico vai passar o hemograma, justamente porque ele avalia aí toda a linhagem de células presentes nesse sangue e diz para a gente sobre a imunidade, diz para a gente se há alguma infecção, diz para a gente como anda uma parte da coagulação. Então, é um exame que fornece aí grandes evidências quando se está investigando ou quando está se fazendo um check-up. Então, ele tem um baixo custo, uma elevada eficiência, porque nos diz muitas coisas, né? Diz muito, é uma intimidade aí grande com a saúde desse paciente. Então, o hemograma é um exame bem íntimo, onde a gente consegue aí avaliar muitas questões relacionadas a esse paciente. Então, por isso que todo médico não sabe o que o paciente tem, passa um hemograma, porque ali a gente vai ver se há alguma infecção, a gente vai ver se esse paciente tem anemia, a gente vai ver se ele tem alguma lise de células, a gente vai avaliar a coagulação dele, então a gente consegue avaliar algumas questões ali já só nesse hemograma. E para fazer também aí um check-up, se passa o hemograma justo isso, que eu consigo avaliar aí questões de oxigenação, questões das anemias, né? Deficiências de vitaminas, porque as anemias também ocorrem por deficiência de vitamina, como é o caso das anemias megaloblásticas, onde a gente vai ter uma aula só sobre anemias e a gente vai conhecer elas melhor. Eu tenho aí duas anemias, duas carências de vitamina B12 e B9 que causam aí as anemias megaloblásticas, porque eu necessito desses nutrientes para formar a membrana das hemácias e na falta deles, quando a gente não ingere o suficiente na alimentação, eu tenho aí causas de anemia. Tenho também vários tipos de outras anemias, por exemplo, a mais comum, que é por deficiência de ferro, a ferropriva. Então, eu consigo aí avaliar muitos parâmetros com esse exame. É um exame que a gente diz quantitativo e qualitativo, porque eu vou contar essas células, eu faço uma contagem global e uma contagem diferencial. Vocês vão entender isso melhor quando a gente for para a prática do hemograma e quando a gente for para a aula de hemograma. E ele é qualitativo porque a gente faz a citologia dessa célula. A gente vai para o microscópio, como eu já mostrei a imagem a vocês, e a gente vai analisar como essas células estão, a citologia, o formato, o núcleo, os grânulos. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Então, ele é qualitativo porque ele avalia a qualidade dessas células, a morfologia dessas células, e ele é quantitativo porque eu quantifico, eu conto as células e faço uma proporção aí para a quantidade de sangue desse paciente e essa proporção de células. Quando a gente lidar aí com amostras biológicas, a gente tem o risco que envolve toda essa coleta, transporte, né, e manipulação de amostras biológicas. Por isso mesmo que a gente recebe taxa de insalubridade, porque a gente está a todo momento se expondo a amostras de pacientes onde a gente não sabe o que tem naquela amostra, onde a gente não sabe os contaminantes que podem haver ali. Então, são considerados, né, toda amostra é considerada de risco biológico. Eu tenho aí os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos que podem estar presentes nessa amostra. Eu tenho ainda uma questão nessa amostra de sangue da janela imunológica. O que quer dizer isso? Às vezes, ocorre uma contaminação desse sangue com o profissional de saúde e se faz a testagem e esse paciente, a gente faz no paciente e não na pessoa que acabou de se contaminar, porque esse sangue ainda não entrou em contato não ativou ainda a imunidade dessa pessoa, né? Então, a gente faz testagens na amostra
para a gente avaliar o que tem. Essa amostra dando negativa, esse profissional que se contaminou com ela, ele tem que ficar ainda numa fase de quarentena aí, para que a gente possa analisar ele depois de 6 em 6 meses. Por que isso? Porque existe a janela imunológica. Janela imunológica é o momento, é um espaço de tempo e de eventos que acontecem do momento que a gente contraiu alguma infecção, que a gente foi infectado por algum micro-organismo aí, até o nosso corpo encontrar ele, até o nosso corpo criar defesa contra ele e isso ser expresso nos exames. Então a gente chama isso de janela imunológica, é o tempo em que eu peguei e que meu corpo reconhece esse invasor. Então isso pode estar acontecendo com esse paciente, com o dono, no caso dessa amostra. Ele pode nem saber e naquele momento ele dá negativo para as testagens de HIV, de sífilis, mas ele pode estar dentro de uma janela imunológica. Por exemplo, ele pode ter feito aí, por exemplo, sexo sem proteção uma noite antes, foi fazer o exame, então provavelmente vai dar negativo, porque não deu tempo ainda dessa contaminação acontecer na realidade. Então leva um tempo para que a gente entre em contato com algum invasor e até que nosso corpo detecte isso e que nosso sistema imune se ative e que seja possível aí dosar na nossa amostra esse tipo de invasor. Então a janela imunológica é isso. A distância de tempo e de eventos que acontecem desde o momento que a gente entrou em contato com algum invasor até que o nosso corpo crie defesa para isso e apresente os sinais nos exames. Então eu tenho um risco biológico em laboratório que pode estar relacionado tanto com a manipulação dessa amostra como com a coleta, né? Manipulação de todas as formas, desde coleta a manipulação para esse exame. Eu tenho também aí agentes patogênicos selvagens, eu tenho agentes patogênicos atenuados, essas duas questões aí é quem trabalha mais com vacinas, com soros. Tenho aí processos patogênicos que sofreram recombinação, mutação. Eu tenho amostras biológicas diversas. Quem trabalha com biotério aí tem as amostras em animais que podem ser transmissíveis também a alguns casos até o homem. Então, temos aí várias áreas de atuação e em todas elas corremos o risco aí de uma contaminação. Por isso, a necessidade dos EPIs e por isso a responsabilidade na hora de uma coleta, a responsabilidade na hora de uma manipulação e a seriedade que a gente tem que lidar com toda a amostra e com todo paciente. Quando a gente faz uma coleta para retirada de uma amostra sanguínea, a gente diz que faz uma flebotomia. Então, quando eu introduzo uma agulha numa veia, eu estou fazendo uma punção. Quando eu coleto esse sangue, eu estou fazendo uma flebotomia, que é um processo de retirada de amostra sanguínea com seringa, agulha ou catéter. Os tipos de procedimento para essa coleta. Quais as formas que eu posso fazer essa coleta? Eu tenho a coleta tradicional com agulha e seringa. Eu tenho a coleta a vácuo, onde a gente coloca os adaptadores, tubo a vácuo e a agulha própria para o vácuo. Eu tenho aí gotejamento, onde a gente utiliza mais para bebezinhos, onde a gente não utiliza nem vácuo nem seringa, a gente utiliza apenas a agulha. Eu tenho aí o scalp, onde a gente utiliza mais para pacientes desidratados, pacientes idosos, pacientes de UTI, crianças, pessoas que têm veias anatomicamente mais fininhas e que a outra agulha poderia extravasar esse sangue, extravasar romper aí esse vaso. Então, para vasos mais fininhos, a gente utiliza o scalp. Tenho ainda também a amostra onde eu posso colher com a lanceta, como é o caso aí quando a gente faz um TS,
como é o caso de alguns testes rápidos que a gente pode fazer direto com a amostra de polpa digital do dedo, furando com a lanceta. Então, eu tenho aí uma infinidade de formas de se fazer uma coleta sanguínea. Quando a gente faz a flebotomia, essa punção venosa e retirada, né, de sangue, no método tradicional, eu tenho a agulha com a seringa. O primeiro passo é a escolha dessa veia. Eu vou analisar a mão, eu posso coletar em qualquer área desse braço. A gente só não deve coletar, deve dar preferência a veias e deixar artérias, em último caso. A gente pode coletar das extremidades e veias superficiais do corpo, então eu posso coletar aí de qualquer veia da mão, do braço, do pé, tendo cuidado aí de vasos próximos a artérias também. Então eu escolho a maior veia, faço a antisepsia, faço a limpeza desse local, lembrando que a gente limpa uma área maior do que a área que a gente vai coletar, para a gente ter uma margem de segurança. Faço o garroteamento, que vai servir aí para a gente conter esse sangue no local da coleta e facilitar a visualização dessa veia. É para isso que serve o garrote. É só para facilitar a visualização dessa veia naquele momento. A gente realiza a punção e a coleta dessa amostra utilizando todos os EPIs preconizados pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Lembrando que quando a gente vai aplicar, esse bisel deve ficar de lado. Quando a gente vai retirar sangue, esse bisel é para cima. Então, se eu vou fazer uma coleta de sangue, eu vou fazer com o bisel, que é essa pontinha aí da agulha, voltado para cima, esse cortezinho voltado para cima. Se depois eu vou aplicar uma injeção, vou aplicar esse sangue novamente no paciente, como aquelas terapias que são realizadas, eu tenho que lembrar que fibra muscular, ela é horizontal. Então, eu entro com essa agulha, como está aí na segunda imagem, de lado. Agora, se eu vou coletar, eu entro com esse bisel voltado para cima. Aqui eu tenho imagens de coleta a vácuo, onde eu tenho um adaptador a vácuo, tenho um scalp a vácuo também. Algumas agulhas tradicionais, com seringas de tamanhos diferentes. E na hora da coleta eu posso utilizar ou não os aditivos. Tenho aí aqueles conservantes, tenho também os anticoagulantes, que vão conservar as células sanguíneas e vão conservar aquilo que eu quero estudar. Por isso que existem mais de um tipo de anticoagulante, porque cada um ele vai preservar algo para que a gente possa estudar. Então, eles mantêm a integridade celular, principalmente das hemácias, e para impedir também a formação de coágulos. Por exemplo, em hematologia, o nosso anticoagulante padrão ouro, o melhor é o EDTA, também em alguns casos conhecido como K3. Esse EDTA, ele preserva e fornece nutrientes para as células do nosso sangue se manterem vivas e ativas para que a gente possa estudar ela. Vamos ter uma coisa em mente, quando o sangue está no meu corpo, essas células têm fonte de nutriente, né? Para sobreviver. Quando eu tiro do meu corpo, esse nutriente foi retirado dessas células. Então, a gente tem que dar condições a essas células de sobreviver para que a gente possa estudar elas, né? Que é o que a gente faz quando a gente analisa uma amostra. Então, a gente fornece aí os anticoagulantes, no caso o EDTA, ele fornece nutrientes, ele preserva essas células aí sanguíneas para que a gente possa avaliar ela e sua morfologia. A proporção desse anticoagulante vai ser de acordo com a quantidade de sangue que a gente vai retirar e utilizar. Eu tenho aí alguns tipos de anticoagulantes e cada um vai ser utilizado para uma questão específica. Aí, no caso, essas cores
cor da tampa se refere aos tubos de coleta a vácuo, que é um método aí de coleta de sangue diferente do tradicional. Os tubos já vêm prontos, nele já tem anticoagulante dentro, e no método tradicional a gente tem que gotejar esse anticoagulante no tubo antes de fazer essa coleta. Já no vácuo, esse tubo já vem pronto e na quantidade exata, correta, para a quantidade de sangue que vai ser coletada no vácuo. Então, os tubos a vácuo, eles se diferenciam pela cor da tampa. Eu tenho tampa vermelha, amarela, que não está aí, e tampa branca, quando não se tem nenhum tipo de anticoagulante. Então, se esse tubo é sem anticoagulante, eu tenho tampa vermelha, amarela ou branca. E qual a diferença entre os três? Tampa vermelha, eu posso ter aí ativador de coágulo. Então, se verem algum líquido ou algum pozinho nesse tubo, não é anticoagulante, é ativador de coágulo. Porque quando a gente não tem anticoagulante, a gente quer que o sangue coagule, se eu preciso de soro. Então, nesse tubo tem um ativador que vai fazer esse sangue coagular mais rápido e vai me dar soro mais rápido. Então, se eu tenho aí soro no tubo de vidro em 1 hora, eu posso ter soro aí límpido em meia hora com o ativador de coágulo, 20 minutos, meia hora. No tubo amarelo, de tampa amarela, eu vou ter aí geralmente ativador de coágulo e gel separador. É um gel que vai separar a fase líquida da fase sólida desse sangue. E o tubo branco, ele é um tubo estéril, ele não contém nada, nem ativador de coágulo, nem gel separador, nada. Ele é um tubo estéril, muito utilizado também quando se quer transportar LCR ou algumas amostras aí que tem que estar em tubo estéril. O tubo lilás é o tubo contendo EDTA, muito utilizado aí na hematologia, na tipagem sanguínea. O tubo azul, claro ou escuro, ele vai conter citrato, que a gente utiliza para as amostras de coagulograma, para o TTPA, para o TP, para análise dos fatores de coagulação, fibrinogênio. Os da tampa cinza, a gente usa para dosar a glicemia. O da tampa cinza vai ter um anticoagulante chamado fluoreto. Os de tampa verde, eles têm um anticoagulante chamado de heparina, muito utilizado aí para fazer gasometria, onde a gente avalia os gases nesse sangue. A gente pode usar também aí para fazer um hemograma, para utilizar dentro da hematologia, amostras contendo fluoreto e heparina, porém não é o ideal, porque eles não conservam essas células do sangue como o EDTA conserva. Então, é só no momento aí de emergência, se houver uma necessidade. Aqui eu tenho tubos a vácuo, vários tipos. Esse pretinho geralmente é para o VHS. E eles são mais fininhos também. Muito obrigada a todos e um bom estudo, um bom aprendizado. Qualquer dúvida, eu estou disponível no PV. Tenho também aqui, exercício para que vocês façam baseado nas aulas, na aula anterior e nessa aula, e para que a gente corrija na próxima aula e venha assim a tirar as dúvidas. Tem aí pesquisazinhas também que eu citei em aula, mas que eu deixo para vocês fazerem mais a fundo. Muito obrigada e uma boa noite a todos.